Olá, você está no Contos do Além. Coloque seu fone, acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. Numa pequena cidade, no sul do estado goiano, corria uma onda de medo entre os criadores de gado, que durante alguns meses vinham sofrendo com os ataques de uma bruxa que vivia no mato, a qual muitos acreditavam também que era a reencarnação do mal no corpo da caipora, a qual deveria cuidar da mata e dos animais que nela vivem. Os fazendeiros sofriam um prejuízo muito grande com a baixa em suas criações de gado. Alguém ou alguma coisa estava matando muitos animais naquela região. Alguns corpos eram encontrados pelo campo, mas na maioria das vezes, os criadores encontravam apenas marcas de sangue espalhadas no capim. Nunca foi encontrada nenhuma marca de pneus de carro naqueles campos, e até então, ninguém sabia como era transportada a carne dos animais que foram sacrificados ali. Alguns fazendeiros suspeitavam de ladrões de gado, usando helicópteros para levar a carne até algum caminhão escondido muito longe daquelas terras. Mas esse veículo voador surgia de vez em quando na região e quando passava pelo local, era sempre durante o dia, e os helicópteros que raramente passavam pelo céu daquele lugar eram reconhecidos como sendo do governo ou das forças armadas. A dúvida crescia ainda mais entre eles. Alguns moradores já estavam pensando em vender suas fazendas, pois estavam assustados pensando que os ataques contra seus animais vinham de uma força sobrenatural muito violenta e temendo que eles também poderiam ser agredidos. E querendo proteger suas famílias, pensavam na possibilidade de venderem suas terras por qualquer preço e depois iriam para bem longe daquela região. Dois maiores criadores, ao saberem da conversa de alguns fazendeiros que queriam ir embora do local, procuraram aquelas pessoas e convenceram-nas de ficarem juntas e prometeram que encontrariam uma forma de acabar com aqueles ataques e, se possível, botariam os responsáveis na cadeia. Mas os que acreditavam numa força maligna foram os mais difíceis de serem convencidos a continuarem juntos. E só depois de algumas horas de conversa, concordaram ficar até conseguirem compradores para suas propriedades. No dia seguinte, aqueles dois fazendeiros mais ricos foram até Goiânia em busca de ajuda no escritório da CI, naquela capital. Depois de algumas horas de conversa, para obter o maior número de informação detalhada sobre os acontecimentos estranhos que estava tirando o sono de muitos criadores de gado no sul do estado, decretou-se que dentro de no máximo 2 dias, um agente especial seria enviado para investigar e pôr um ponto final naquele roubo de gado e no suspense que assustava aquelas pessoas. Os cachorros latiam muito durante a madrugada, e quando o proprietário da casa saía lá fora para ver o que estava acontecendo, não encontrava nada ao redor da casa. Enfim, em menos de 24 horas, a agente Esther chegou naquela região e, após conversar com os fazendeiros, que tiveram muitas cabeças de gado roubadas, e durante uma vigília noturna, acompanhada de alguns valentes, lá descobriu que o roubo era praticado por vários homens que vinham montados em cavalos e cada um levava um pedaço grande de carne amarrada na sela. Assim, as marcas das patas de cavalos eram confundidas com as dos animais da fazenda.
Alguns fazendeiros queriam agarrar aqueles ladrões, mas foram impedidos por Esther, que queria chegar até os mandantes daquele crime. E o que faziam com as carnes roubadas, isso ela precisava também saber para informar os proprietários daquelas terras. Numa noite, Esther se escondeu na beira do caminho por onde os bandidos passariam para levar a carne roubada na fazenda. E ela derrubou o último cavaleiro e, depois de pegar as roupas dele, assumiu seu lugar no cavalo e o deixou amarrado para os fazendeiros tomarem conta dele. Depois de alguns minutos cavalgando em fila por aquela trilha no meio do mato, a equipe chegou numa estrada onde havia um caminhão esperando por eles. Infelizmente, Esther não conseguiu levar seus planos até muito longe. Ela logo foi traída pelo cheiro do seu perfume. Um dos bandidos se aproximou da Esther e ele achava que era o seu amigo e perguntou o porquê ele estava usando perfume de mulher. Esther fingiu que não ouviu a pergunta. Lentamente, foi se afastando, mas o homem a segurou pelo braço. Ela tentou escapar, mas foi puxada com força. O movimento causado pelo puxão que o homem deu derrubou o chapéu da agente e seu disfarce foi revelado. Irritada, Esther deu um soco naquele homem e a força usada por ela foi tanta que o sujeito foi lançado embaixo de um cavalo que lhe deu um coice. O grito dado por ele chamou a atenção dos outros, que vieram correndo ver o que estava acontecendo. Percebendo o perigo, Esther sacou a arma, mas infelizmente ela foi agarrada por trás por um grandalhão. Ela ainda deu uma cabeçada e quebrou o nariz do seu agressor. Mas ele era forte, resistiu à dor e continuou imobilizando a mulher. Logo chegou o líder do bando e ordenou que amarrassem a moça e disse que não poderiam perder mais tempo. Havia um trabalho a fazer. A carne precisava ser carregada no caminhão e, partindo dali, fariam a entrega ao açougueiro que esperava por eles na cidade. Esther, com as mãos e pés amarrados, foi jogada na carroceria do caminhão, junto com a carne roubada. Aproveitando que as amarras estavam frouxas, Esther conseguiu escapar. Depois ela pulou do caminhão e correu para o meio do mato. Os homens que vinham montados a cavalos, logo atrás do caminhão, viram a mulher fugindo e começaram a atirar contra ela. O chefe que estava na cabine do caminhão pediu para o motorista parar. Ele desceu e falou para os homens pararem de atirar, mas ordenou que a seguissem. Uns 40 minutos depois, Esther encontrou uma cabana. Ela bateu na porta e pediu para entrar. Um homem, provavelmente um pescador, foi até a porta e abriu. Nisso, Esther entrou rapidamente e só depois explicou o porquê chegou correndo. Enquanto isso, na fazenda, Iris e outro agente especial queriam saber da Esther. Quando souberam que a amiga foi designada para aquela investigação, imediatamente decidiram ir até o local para procurá-la. O dono da fazenda, o mesmo que solicitou ajuda do escritório da CI, preparou os cavalos para os agentes e eles foram na direção indicada pelo fazendeiro. Na cabana, Esther perguntava ao pescador se ele tinha alguma arma além das facas. O homem trouxe uma espingarda de carregar pela boca e também munição. Sem perder mais tempo, Esther carregou a espingarda, apagou o lampião e fez sinal para o homem ficar em silêncio. Havia um barulho estranho lá fora. Parecia vento misturado com assobios. O homem da cabana disse que podia ser a bruxa ou a caipora rodeando aquele lugar. Mas Esther ignorou as palavras dele. Ela sabia que o homem acreditava naqueles personagens, baseado na crença dos moradores da região. Não demorou para perceberem que alguém ou alguma coisa estava se movendo sobre o telhado. O homem, amedrontado, falava baixinho que era a bruxa que subiu na casa. Esther esperou mais alguns segundos e depois apontou a espingarda para o telhado e atirou. O tiro acertou a coxa do bandido, que escorregou, atravessou as telhas e caiu diante da Esther e do pescador.
Esther entregou a espingarda para o dono da cabana e pediu para ele carregá-la novamente. Enquanto isso, ela pegou o revólver do bandido que havia desmaiado com a queda. Lá fora, os outros gritavam para Esther se entregar se quisesse sobreviver. Dotada de um poder telepático, a encurralada agente pensou no lobisomem, e ela nem sabia que ele não estava muito distante daquele lugar. Cavalgando por uma estradinha de terra, o agente especial que acompanhava a Iris parou o cavalo, olhou para a amiga e disse que Esther corria perigo. Depois, o rapaz desceu do cavalo e disse que iria a pé, assim chegaria mais rápido indo pelo mato. Iris segurou as rédeas do outro cavalo e também seguiu para a direção de onde veio o tiro. Na cabana, os bandidos arrebentaram a porta e o barulho se misturou com o uivo do lobisomem que se aproximava bem rápido. Com medo de levar um tiro, os bandidos não entraram na cabana. Eles ficaram encostados na parede, esperando uma oportunidade para invadirem. Ao serem surpreendidos pelo lobisomem, os bandidos atiravam, mas na escuridão eles não podiam ver quem os atacava. Desesperados, gritavam de pavor e tentavam fugir correndo. Esther saiu da cabana e deu 2 tiros para o alto e gritou, dando voz de prisão àqueles bandidos. Em poucos minutos, Iris chegou até eles. Ela desceu do cavalo, correu e, após abraçar sua amiga, reclamou dizendo que naquela noite ela perdeu o melhor da festa.